Número 1. O corpo de Moisés. Em Judas, versículo 9, descreve-se um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar da Bíblia. Miguel teve uma luta com Satanás pelo corpo de Moisés, mas o que isso envolveu não é definido. Judas, versículo 9. Mas Miguel, o arcanjo, quando disputava com o diabo e discutia sobre o corpo de Moisés, não ousou pronunciar um julgamento de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Este evento ocorre em Judas. Não é improvável que Satanás quisesse saber o local para que pudesse construir um santuário lá. Então, Israel se voltaria para a adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel se esforçaria para preservar o povo dessa forma de idolatria, mantendo em segredo o local de sepultamento. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida por causa de sua desobediência nas águas de Meribá-Cádiz. Ele levou os israelitas até a borda de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não lhe foi permitido entrar nela. No final da vida de Moisés, Deus deu a Moisés um vislumbre da terra pela qual ele havia deixado o Egito. Moisés subiu o Monte Nebo das planícies de Moabe até o topo de Pisga, e foi isso. Deus o queria em casa. Moisés entregou seu espírito. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. Depois da morte, vem o sepultamento, como no caso de Moisés. Mas o versículo 6 contém uma das afirmações mais notáveis sobre todo o grande chamado de Moisés. Deuteronômio 34:6. E ele o sepultou no vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, mas ninguém sabe onde está o seu sepulcro até hoje. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus enterrou pessoalmente. Você sabia disso? Então o Senhor escondeu o túmulo. O que o levou a fazer isso? Porque aquele túmulo teria se transformado em um santuário. Mas o ponto crucial é este. Mesmo que Miguel seja um arcanjo, ele ainda não presumiu falar de forma repreensível com aquele que governa no reino dos demônios. E ele deixou toda essa repreensão para Deus. Miguel, o arcanjo, é representado na Bíblia, nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que luta em combates espirituais. A palavra arcanjo significa anjo do mais alto posto. A maior parte dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado nos 3 livros como contendente, resistindo ou enfrentando espíritos malignos e principados. Miguel é o nome do arcanjo. Esse nome implica a pergunta: quem é comparável a Deus? Miguel é apresentado a nós pelo profeta Daniel. Miguel se recusou a julgar de forma presumida. Em vez disso, ele simplesmente anunciou a repreensão do Senhor. Essa repreensão usa a linguagem que é idêntica à encontrada em Zacarias 3:2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, que era o sumo sacerdote. Apesar de possuir uma quantidade significativa de autoridade, Miguel continua a mostrar total submissão ao Senhor. Os anjos justos têm uma hierarquia e são submissos à autoridade. Quando consideramos quão poderoso é Miguel, a submissão do arcanjo a Deus torna-se ainda mais impressionante e maravilhosa. É evidente que o ato de se submeter nunca pretende despojar um indivíduo de suas forças, propósito ou valor. Até mesmo Miguel, o arcanjo, não lutou contra o inimigo em sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considerou seu ofício e posição com reverência. Lúcifer havia sido criado como a mais alta criatura. Antes de sua queda, Satanás parece ter tido os privilégios mais significativos já concedidos a uma criatura. Satanás pertence à classe de querubins, seres angelicais. Eles são provavelmente da classe mais elevada e da mais alta ordem, cheios de sabedoria e perfeitos em beleza. As expressões "você tinha o selo da perfeição e cheio de sabedoria e perfeito em beleza" indicam que ele era o maior de todas as criaturas. A linguagem figurativa deste versículo fala de sua perfeição requintada. Ele não era apenas um líder ungido, mas foi chamado 2 vezes de querubim cobridor guardião. Isso poderia se referir ao seu papel como guarda, uma guarda de honra, e proclamador da gloriosa presença e santidade de Deus.
Parece que ele estava na própria presença de Deus, pois ele caminhava no meio das pedras de fogo. Perfeição. Esse termo resume suas qualidades pessoais e morais. Ele tinha o selo da perfeição e era perfeito em beleza. Ele era perfeito ou irrepreensível em seus caminhos desde o dia em que foi criado até seu primeiro pecado. Embora tenha sido expulso de sua posição exaltada, Satanás ainda manteve uma grande dignidade. O trecho indica que sua influência e poder foram sentidos. Essa é uma lição que tanto você quanto eu devemos aprender. Muitos cristãos ainda não aprenderam a se curvar até mesmo diante de Deus. Você e eu, meu amigo, somos criaturas. Ele é o Criador, o que nos dá a você e a mim o direito de questionar qualquer coisa que ele faça. Não me entenda mal, todos nós lutamos com dúvidas, mas devemos reconhecer que Deus é tanto o Criador quanto o Redentor, e Ele é aquele que cuida de nós. Mas o nosso Deus é exaltado, santo, justo e justo. Ele nunca comete erros. Tudo o que ele faz está correto. Então você e eu podemos confiar nele. Mas nós fazemos isso? Reconhecemos a sua autoridade? Valorizamos a sua pessoa? Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: Vocês me chamaram de Senhor, Senhor, mas não fizeram o que eu ordenei. Cada um seguiu o seu próprio caminho e fez o que achou certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. Então, como vai você? Como estou me saindo hoje? Que exemplo, Miguel o arcanjo é para nós. Independentemente dos planos de Satanás, sabemos que eles não poderiam ter sido bons. Ele rouba, mata e destrói. Embora essas estratégias não pareçam sutis, Satanás pode fazer até mesmo o roubo, assassinato e destruição parecerem sutis. Ele tem o poder de roubar a palavra de Deus do coração de qualquer pessoa que a ouça, perguntando: Deus realmente disse? Agora, segundo essa conta, Miguel se levanta em defesa de Moisés e, com zelo e coragem, diz a Satanás: O Senhor te repreenda. Número 2. A guerra no céu. A guerra irrompe no céu com Miguel e seus anjos de um lado e o dragão e seus anjos do outro. Isso acontece no meio da tribulação. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. E houve guerra no céu. Miguel, o arcanjo, e seus anjos lutando contra o dragão. E o dragão e seus anjos lutaram. Apocalipse capítulo 12, versículos 8 e 9. Mas eles não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi expulso para a terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O dragão é derrotado totalmente a ponto de perder sua posição, e ele e seus seguidores são lançados na terra. Essa não é a sua sorte final, no entanto. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse 20, 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Observe o relato de João sobre ele. O grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Depois dessa batalha abortada, Satanás é julgado e atormentado para sempre, juntamente com a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo no início dos 1000 anos. Apocalipse 12, 10. Então, ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder, o reino, o domínio de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Os cristãos perseguidos venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Em fidelidade a ele, selaram seu testemunho com seu sangue.
Apocalipse 12, 11 e 12. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que tem pouco tempo. Os céus podem se alegrar com a partida do dragão, mas é uma terrível notícia para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo está acabando, e ele decidiu derramar sua fúria o mais amplamente possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora certamente esteja indo para lá. A principal forma como Satanás ataca o povo de Deus é através da blasfêmia, e ele é o acusador de nossos irmãos. Mesmo assim, os cristãos têm um defensor divino diante de Deus chamado Jesus Cristo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Satanás, o adversário, pode tentar exterminar o povo de Deus, mas Jesus Cristo é o bom pastor. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Então, João oferece uma estratégia simples que os cristãos ao longo dos séculos empregaram para superar os ataques de Satanás. Um plano triplo contra os ataques do diabo: cobertura, confissão e coragem. Primeiro, a cobertura dos cristãos não é nada menos que o sangue de Cristo derramado por seus pecados. Fora do sangue de Cristo, uma pessoa permanece para sempre vulnerável a Satanás. Segundo, a confissão do cristão é a palavra de Deus. Lembre-se, a defesa bem-sucedida de Jesus contra as tentações do diabo foi completamente devido ao uso da palavra de Deus. Terceiro, a coragem do cristão é indicada por amar Jesus mais do que a própria vida. Eles não amaram suas vidas até a morte. Satanás nunca dorme, nem se cansa em seus ataques repetidos ao povo de Deus. Os cristãos que pensam que a guerra espiritual é um assunto interessante para discutir, mas não acham que isso afeta suas vidas diariamente, podem estar vulneráveis à derrota espiritual. Bons soldados de Jesus Cristo sabem que Satanás perambula pela terra, procurando aqueles a quem possa devorar. Devemos estar preparados. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Miguel e as forças do céu derrotam o dragão, Satanás, e o diabo é lançado na terra. Lá, enfurecido, Satanás partiu para travar guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm firme o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Então, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O confronto é um mal necessário e ninguém gosta dele, mas deve ser feito para retificar, purificar e unificar a comunidade. No entanto, existem outros anjos, e a Bíblia nos fala sobre seus propósitos.